Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao encontro virtual do módulo de ambientação em EAD. Vamos começar. No fórum, o que vocês entendiam como educação à distância. O que eu pedi? Que vocês respondessem em uma ou duas linhas o que era educação à distância para vocês. Então, ao invés de trazer um conceito do Morin, ou do Pierre Levy, ou de outros estudiosos, a gente vai trabalhar com os conceitos que vocês trouxeram. Um deles que até eu né, marquei aqui em amarelo, eu entendo a educação à distância como sendo uma modalidade de ensino, onde as interações acontecem em um ambiente virtual de forma online. A gente vai pensar sobre isso aqui. E educação à distância é uma modalidade de ensino que acontece através de plataforma, onde aulas, atividades são ministradas totalmente online. E educação à distância é um método de ensino e aprendizagem nos quais professores e alunos interagem sem estar no mesmo lugar ou no mesmo horário. Elas não estão certas, de uma certa forma, mas uma questão importante, nós não estamos sempre online, né? Este, por exemplo, é um encontro online. Quando nós trabalhamos com a educação à distância, nós temos as atividades síncronas, que são essas atividades que são online, que nós estamos diretamente na interação entre professor e aluno, entre mediador e aluno, ou entre alunos, mas nós temos também as atividades assíncronas, como o fórum que vocês responderam lá no ambiente virtual, como um questionário que vocês respondem, como uma atividade que vocês postam. Então, ela não é totalmente online, ela pode ser totalmente à distância. Por exemplo, se eu dissesse, educação à distância acontece em um ambiente virtual e pode ser tanto online como à distância, ou pode ser totalmente à distância. Não existe uma educação à distância que seja totalmente online. Eu acho que o totalmente online queria dizer totalmente virtual, né? Nós não temos o contato físico com a pessoa, com o professor ou com o mediador, no caso. Nesse terceiro, diz assim, um método de ensino e aprendizagem, nos quais professores e alunos interagem sem estar no mesmo lugar ou no mesmo horário. O que eu queria dizer para vocês? Que a educação à distância não é um método, a educação à distância é uma modalidade. Quais as modalidades de ensino que a gente tem? Nós temos 3 modalidades, até agora, pode ser que nós tenhamos muitas mais, né, com o decorrer, mas nós temos a presencial, a distância e o híbrido, que era chamado de semipresencial até um tempo atrás. Então, não é um método de ensino. Dentro da educação à distância, né, dessa modalidade, a gente pode ter vários métodos de ensino, mas ela é uma modalidade entre as 3 que nós temos. Aí nós temos aqui algumas respostas de vocês também, continuando, né? E vamos dizer, proporciona formação para mais pessoas ao mesmo tempo e exige dedicação. E muita. A gente sabe disso, que mesmo pensando assim, a educação à distância, está ali já o ambiente virtual, né, os professores não estão junto conosco, mas até nós chegarmos aonde nós estamos agora com vocês, são meses e meses e meses de trabalho para conseguir colocar o ambiente virtual funcionando, vamos dizer assim, né? Como nós professores, todos nós aqui somos professores, nós sabemos o trabalho que é em sala de aula, o que é preparar uma aula, corrigir as atividades, isso mesmo nós temos com a educação à distância, só que nós temos há muito tempo antes planejando até chegar aqui onde nós estamos. Depois tem uma segunda resposta que diz, a EAD nos permite a flexibilidade de horários e locais de estudos. Contudo, nesta modalidade, precisamos organizar nosso tempo usando essa flexibilidade com responsabilidade e compromisso. Fundamental. Fundamental. Porque como nós temos o nosso tempo e o nosso espaço de estudo, nós podemos estudar em qualquer momento, em qualquer lugar, e nós não temos aquela aula, né, que a gente está acostumado na escola, em que nós temos 2, 3, 4 aulas, ou 5 aulas. Então, a gente pensa, é mais fácil. Não, não é mais fácil. Essa flexibilidade exige dos alunos que eles tenham muito mais compromisso com o que eles têm que estudar e não deixe para depois. Estudar por meio de tecnologias com a facilidade de criar os próprios horários de estudo e na comodidade da sua casa. Então, é o que a gente falou, que eu falei para vocês. Nós estamos em casa em qualquer momento e podemos estudar naquele momento que a gente acha assim, não, agora
eu estou mais tranquila, por exemplo, você está fazendo uma faculdade à distância, e também uma forma de ensino utilizada nos dias atuais, estamos na 5ª geração do EAD, né? A gente vai ver isso depois, é um ensino moderno e dinâmico, onde o educando precisa estar focado e utilizará de sua autonomia para aprender. Então, mais uma vez, essa questão de a gente ter autonomia, da gente poder estudar na comodidade da nossa casa, no nosso tempo, no horário que a gente achar que fica melhor, mas sempre com essa responsabilidade de conseguir acompanhar. E, por último, aqui uma última resposta de vocês, é uma modalidade que nos permite construir conhecimento, que sempre vamos dizer, como eu penso que a gente faz em sala de aula, a gente constrói conhecimento, a gente não passa conhecimento, a gente não passa saberes, a gente constrói com os nossos alunos, com os nossos professores, com quem seja a pessoa que está junto conosco nessa caminhada de aprendizagem. Usando tecnologias, diluindo barreiras de espaço e tempo. Nós diluímos alguma coisa que até alguns anos atrás era inimaginável, nós nem poderíamos pensar que a gente teria uma sala de aula que não é uma sala de aula convencional. Conectando pessoas e requer autonomia, responsabilidade, disciplina e outras características. Então, essas são algumas das respostas de vocês, claro, foram muitas. O que eu fiz, então? Aqui eu fiz uma nuvem, mais ou menos, das palavras que vocês mais usaram ali no nosso fórum. Então, vocês podem ver que vem foco, tecnologias, conhecimento, organização, autonomia, dedicação, responsabilidade, disciplina, compromisso. Então, as palavras que vocês usaram, elas foram usadas: flexibilização, otimização, aprender, mediação. Então, todas essas palavras foram usadas por vocês, eu peguei todas as respostas, e as respostas que foram mais usadas, né, as palavras, estão aqui. É uma educação que faz parte do nosso cotidiano, não vai voltar, né? A gente não vai voltar a dizer, não vamos mais ter educação à distância. E aqui vocês, então, de uma certa forma, fizeram uma síntese do que se pensa em educação à distância. E a interação é uma das questões mais importantes. Por isso que a gente pede para vocês participarem, para vocês escreverem, para vocês entrarem no fórum de dúvidas, entrarem nos encontros que nós temos virtuais, porque nós só existimos com essa interação, né? Não só com as tecnologias, mas também online. Então, aqui, aí já vem mais uma questão de como se vê a educação à distância mesmo, ela é objetiva. Democratizar a educação, que é a primeira resposta que a gente teve lá, que eu mostrei para vocês hoje, dos alunos, desculpa, eu chamar o professor de aluno, mas é que nesse momento vocês são os nossos alunos, né? Democratizar a educação, ou seja, né, levar essa educação a lugares que antes pareciam tão longe, que não poderia chegar a uma educação de qualidade, no caso. Criar uma rede de comunicação através do ambiente virtual, ou seja, o ambiente virtual é para isso, é para a gente criar uma rede de comunicação, de interação, de mediação, onde as pessoas podem compartilhar o seu saber, né, onde nós aprendemos em conjunto, interagir em tempo real, com as atividades síncronas, como eu já falei anteriormente, como agora a gente está interagindo em tempo real, se a gente fizer um chat também vai fazer, então nesses momentos que nós estamos juntos, realmente no mesmo tempo, no espaço não, mas estamos no mesmo tempo. Ela dilui fronteiras tempo-espaciais, que vocês também falaram nas suas respostas, né, o tempo e o espaço, ele fica relativo, né, porque vai ser o aluno que vai escolher esse tempo e esse espaço para estudar. Ele constrói os conhecimentos usando as tecnologias e liga os sujeitos em rede. Essas redes que hoje também, elas fazem parte do nosso cotidiano, desde a hora que nós acordamos com as redes sociais, que hoje diz que as pessoas já acordam e antes de tomar café já vão dar uma olhada na rede, seja ela qual, né? Pode ser Instagram, pode ser Facebook, pode ser WhatsApp, mas vai dar uma olhada na rede, o que está acontecendo nessa rede que interliga pessoas, não de uma forma educativa, mas interliga pessoas. Então, como foi falado lá, vocês falaram nas gerações, vocês pensem, então,
Ah, mas a educação à distância, não, a educação à distância começa em 1880, mais ou menos, não tem uma data, né? Nós não temos um registro de uma data real de que tenha começado, mas ela começa com a correspondência, com o ensino através de correspondência. Depois ela vem numa segunda geração, lá no início do século XX, do século passado, com as transmissões por rádio e TV. Então, telecurso segundo grau, os programas que tinham nas rádios, para o quê? Para as pessoas estarem aprendendo também à distância, só não com tudo que nós temos hoje. Né? Depois vem uma terceira geração, que são das universidades abertas, que vem a Universidade da Inglaterra, vem a Universidade da Espanha, que criam universidades abertas em que os alunos podem entrar e fazer os cursos de acordo com o seu tempo e com o seu ritmo. As universidades abertas ainda existem? Sim, ainda existem, mas elas começam lá na década de 60 e 70 do século passado. Vem uma quarta geração, e essa foi muito difundida, muito aqui no Brasil, que são das teleconferências, né? Então, por exemplo, eu aqui no caso que estou falando com vocês, ao invés de eu estar na frente do computador, eu estaria com uma câmera, e as teleconferências eram transmitidas através das antenas parabólicas, que hoje em dia pode ser até uma peça meio que de museu, que muitas pessoas nem conhecem. Mas, então, as teleconferências continuaram nos anos 90, aqui no Brasil, e até os anos 2000, 2008, 2010, elas foram muito usadas as teleconferências, principalmente nas universidades. E aí vem a revolução da educação à distância, é uma revolução social também, e cultural, eu acho que é uma revolução a partir dessa quinta geração, que vem com a internet, com a web, que teve a web 2.0, que era aquela que a gente não conseguia interagir, a gente só recebia o conteúdo, e ela vai evoluindo, então hoje qualquer um de nós é produtor de conteúdo. Quando eu produzo um conteúdo para colocar no Instagram, eu sou produtora de conteúdo. Quando eu lanço um vídeo no TikTok, eu sou produtora de conteúdo, e isso se torna uma revolução na forma de fazer, né, de se pensar em educação também. E aí nós vemos com as eras das linguagens que se começa, né, se vocês forem pensar, nos primórdios da evolução humana, com a linguagem oral, com a linguagem escrita que domina até hoje, mas que provavelmente com os anos ela vai meio que ser diluída nessa nova linguagem digital. Quem é mais antigo, mais velho, escrever era o nosso ofício, né? Ler e escrever, né? E ter uma boa letra, e fazer os cadernos de caligrafia. E hoje isso ficou meio até em desuso em alguns lugares, não, pode ser que para nós ainda não, porque a gente tem a linguagem digital, que vai usar uma outra forma de se comunicar, e nós nem sabemos mais como são as letras das pessoas, né, a não ser nas escolas, mas depois a gente já nem sabe como é que é a letra, porque as pessoas só escrevem digitalmente. E então, agora, antes de eu entrar lá no ambiente virtual de vocês, as características de um aluno. Ele tem todas as coisas que vocês falaram. Quer dizer que hoje o meu encontro é quase vocês que fizeram, né? Autonomia, automotivação, organização. Isso não é necessário para um aluno que é aluno presencial também? Sim, claro que sim. Disciplina, responsabilidade, capacidade de usar as ferramentas tecnológicas. Sim, isso mas nós precisamos de mais motivação, porque para estudar do que se eu tiver, olha, eu tenho que ir na universidade, ou eu tenho que ir na escola, ou eu tenho que ir no meu mestrado, porque eu tenho um professor que vai estar lá, que vai fazer uma chamada, que vai, né, tá buscando se eu estou ou se eu não estou. Se eu estou à distância, eu fico um pouco mais achando que é mais fácil, vamos dizer assim, né? E a nossa sala de aula, que é o nosso ambiente virtual. Em vez de ter uma sala de aula convencional, a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem. E é ali que nós vamos ter as videoaulas, material complementar, os estudos de caso, um fórum, um chat e milhares de coisas que nós conseguimos colocar no ambiente virtual. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Quem de vocês já está ativo no ambiente virtual do curso do Programa de Defesa Civil da escola? Quem de vocês já está ativo, já entrou, já olhou o plano de ensino, já foi ver o que tinha no módulo especial sobre o enfrentamento à dengue, já entrou no módulo de ambientação? Então, essa é uma questão para vocês refletirem quem já está ativo. Não é dizer, eu já estou inscrito. Isso é uma coisa. Ativo, já está lá e sempre querendo mais. O que será que vai acontecer? Então, agora eu vou mudar, vocês vão me dizer se mudou ou não, tá, gurias, para eu não... Mudou? O meu compartilho. Mudou para o outro? Programa de defesa na escola. Agora. Não, então parei. Agora. Tá, então agora nós vamos entrar no Moodle, tá? Então, esse aqui vai ser quando vocês entram no Moodle, sdc.sc.gov.br, claro que vocês já receberam, eu só estou falando isso por falar agora, né? Mas esse Moodle, então, essa aqui, que vai ser o visual que vocês vão receber, né? Isso aqui é a entrada do Moodle. Eu vou colocar como admin, mas vocês vão aqui colocar o username de vocês, que é o nome, ponto sobrenome, né? E a gente manda uma senha padrão, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que depois vocês podem mudar. Eu vou entrar como admin, então eu vou ver coisas que vocês ainda não têm no curso de vocês, e não se espantem, mas é só para vocês verem como é que está montado o curso. Aí eu venho aqui, entro no programa Defesa Civil na escola, e eu estou no curso. Eu estou dentro do ambiente virtual. Eu vou mudar aqui meu status para aluno, só para mostrar uma coisa para vocês, como é que vocês veem. E depois eu volto para o meu status de administrador, tá? Só um segundinho, que mudou assim um pouquinho lento. Deixa eu colocar aqui para... então vocês vão enxergar o Moodle de vocês assim, ó. Tá? Hoje foi aberto o café virtual. Vocês enxergam o Moodle de vocês dessa forma, tá? Claro, nós, os professores, os mediadores e tal, enxergam o Moodle, entrou uma abelhinha aqui na minha mesa, enxergam o Moodle de outra forma, então eu quero só mostrar para vocês como vocês estão vendo. Aqui vai ser uma introdução ao programa, sempre os avisos da aula magna, dos encontros virtuais, vai estar aqui na frente já com o endereço, onde vocês devem entrar, o plano de ensino, que eu tenho certeza que todos já leram e que já sabem todas as datas. Nós temos aqui do lado um calendário onde está tudo que nós temos no nosso curso está marcado, o início do curso, o encontro virtual, o encontro de hoje, abertura do módulo 2, a aula magna e assim por diante, né? Em todos os meses, tudo que é do curso está aqui nesse calendário, tá? Além do plano de ensino. Agora, eu vou voltar para o meu papel de administrador. Se tiver alguma pergunta... Pode falar, Roseli. Porque eu não enxergo a Roseli. Roseli? Segue o baile, então, vamos lá. O que vocês precisam ver? Então, olha só o nosso curso já todo montado, né? Olha como ele é lindo e maravilhoso. Então, nós temos essas três, nós vamos abrindo cada módulo, vocês vão ser avisados. Nesse nosso de ambientação, que é o que nós está acontecendo agora, a gente tem aqui um trabalho feito aqui pela Gladys e pela equipe toda, até a carga horária de videoaulas que vocês vão ter, né? Quantos minutos de videoaula vocês vão ter para assistir. Então, depois o encontro virtual vai estar aqui, disponibilizado, o guia de introdução, a videoaula, os slides, e o fórum de discussão. Sempre vai ter uma atividade para vocês fazerem. Então, no módulo da dengue, que é um módulo especial, a gente não colocou nenhuma atividade avaliativa, mas ontem a Regina até deu, né, uma sugestão do que se vocês fizerem algum trabalho sobre isso, a gente pode abrir ali para vocês postarem. Tá? Então, eu vou só abrir mais um módulo para vocês entenderem como é que são os módulos montados e já vou abrir para a pergunta, desculpa, para mudar o perfil,
que é isso que eu quero fazer. Então, ó, o módulo 2, né, então, tem sempre uma trilha de aprendizagem, que é o caminho que vocês devem seguir. O Radarcast, que vai falar essa trilha, né, que é o nosso Radarcast aqui da Defesa Civil. Sempre o encontro virtual dos módulos vem dentro do módulo, projeto pedagógico, as videoaulas e o livro do professor. O que é esse aqui? É o material obrigatório que vocês têm, ok? Então, sempre vocês vão ter um material obrigatório. E o que vão ter depois desse material obrigatório? A gente chamava de material de aprofundamento, os módulos. Então, nesse módulo 2, vocês vão ter esses 3 aqui que são slides de material de aprofundamento. Além do material de aprofundamento, o que mais nós temos nos módulos? O material complementar. Então, vocês têm um material que vai ser obrigatório, um de aprofundamento, e além disso, vocês vão ter um material complementar. Ok? Esse material é para que vocês possam estar trabalhando, caso queiram, com o que nós temos aqui. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar? Ninguém? Todo mundo bem, sem dúvida. Então, alguém levantou a mão? Eu posso falar? Claro. Boa noite a todos e a todas, né? Eu sou Luzia, aqui de Gravatal, e eu me inscrevi no curso e pelo e-mail, eu recebi todas as mensagens por e-mail, e agora eu fui entrar na plataforma Moodle e apareceu a mensagem que você não pode se inscrever no curso. Aí eu não entendi nada, porque daí como eu não tinha entrado ainda no ambiente mesmo, né? Eu me inscrevi já na quarta ou quinta-feira da semana passada. Tu te inscreveu, a tua escola inscreveu vocês, é isso? Isso. Então a gente vai anotar o teu nome, né, Lígia? Para ver o que está acontecendo. Porque o que a gente pede quando acontece alguma coisa assim com vocês? Que daí vocês escrevam para o escola, né? Porque daí nós vamos ver com o pessoal da TI se está acontecendo algum problema, ou se é algum problema de senha, alguma coisa assim. Tá, Luzia? A senha não é porque eu consegui reconfigurar a senha, porque quando eu fui me inscrever, disse que eu já tinha uma inscrição naquela conta, né? Aí pediu se eu queria recuperar. Eu preferi recuperar, porque como eu fiz outros cursos em outros momentos, provavelmente eu já tinha. Aí eu recuperei a conta pelo CPF, porque eu costumo colocar sempre o CPF. Aí é um só, a gente acaba não. Quando o usuário permite, né? Eu utilizo o CPF. E eu utilizei, e daí veio para o meu outro e-mail antigo a mensagem. Aí eu entrei, mas mesmo assim apareceu a mensagem ainda. Então, porque o e-mail institucional meu é novo. Tá, eu vou te explicar, é assim, ó. Quando tu te inscreveu como autoinscrição, alguma vez, em algum curso nosso livre, que são os cursos que pode fazer autoinscrição. Naquele momento saiu o teu colocou, vamos dizer, o teu CPF e uma senha. Mas no Moodle, nós colocamos vocês como alunos, como uma lista. Então, fica padrão. Esse login, tu não pode modificar o teu login. O teu login e a tua senha. A tua senha tu pode modificar. Então, agora, tu vai ter que tentar entrar. Se tu já modificou lá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente vai ter que fazer, tu voltar para essa mesma senha para te conseguir entrar. Tu podia tentar, mas agora não sei se dá tempo. A Lígia vai tentar fazer isso, ver se tu consegue, tá, Luzia, entrar. Porque daí tu tem que esquecer a autoinscrição, tu tem que pensar na inscrição que foi feita para o Defesa Civil na escola. Que são coisas diferentes, entende? Tá me entendendo? Mais alguma questão? Ô, Maria, posso tirar uma dúvida? O André. Pode ser no final, mas é que daí a gente vai para o
A gente vai agora para o perfil, e aí, então, a gente tira essas dúvidas agora, e depois a gente vai falar sobre o perfil, fotos, as coisas assim. Olha só, eu só tinha uma dúvida a respeito das atividades que vão ser realizadas na sala de aula. Essas atividades, elas vão ser inseridas, ou foto, ou registro, na plataforma, certo? Isso é tudo inserido no final ou em cada módulo? Eu dei uma travada ali na hora que tu apresentou o segundo módulo, eu não sei se tu falou isso. Não, no mas... segundo módulo não tem nenhuma atividade avaliativa, vai começar a partir do terceiro. Tá, mas assim, ó, aquele relatório foi apresentado, teve um professor que fez uma reunião ali com nós que já participou no ano passado e que daí ele mostrou como é que ele ia fazer no relatório das atividades que ele fazia em sala de aula, certo? Isso. Esse relatório, ele é feito todo de uma vez no final, vai ser Não, ele vai sendo construído assim, ó, daí ele vai abrir e ele vai sendo construído até tu chegar no último módulo, então tu vai ter tempo, sem problema nenhum, não vai ser tudo na última hora. É uma construção mesmo. Só tirar uma dúvida ali. Esse relatório ele não está disponível para nós ainda, né? Ainda não. Ah, então tá bom, fechou. Porque beleza, ainda vocês não têm subsídios teóricos para estar colocando defesa civil em prática em sala de aula. Vocês entendem? Porque essa primeira, esse módulo especial que teve ali, ele já pode ser trabalhado em sala de aula, né? A questão da pode dengue, ser, né? claro, deve ser. Em tudo isso eu já quero fazer os registros para depois colocar também no relatório, entendeu? Claro, claro, vai ser ótimo. Só que como ele foi um módulo especial, porque aconteceu agora essa questão, né? Ainda não entrou como um módulo avaliativo, vamos dizer assim, mas podem usar e quando for fazer o relatório, pode colocar o que vocês fizeram como atividade. Fechou. E aí, quando vocês tiverem um pouco mais de embasamento teórico sobre o que é proteção e defesa civil e o que vocês vão trabalhar com proteção e defesa civil na escola, aí vocês vão começar a trabalhar em sala de aula. Fechou. Tirou a minha dúvida. Muito obrigado, viu? Tá, não há do quê. Maria Hermínia, tem uma pergunta interessante, que acho que vem de encontro com essa questão do relatório. Moacir diz que ele vai ficar de coordenador, que ele não está em sala de aula. Como faço nas atividades a serem realizadas? De coordenador. E ele entrou como professor. Quem que foi o Moacir? Moacir Roberto de Farias. O Moacir. Tu não teria condições, por exemplo, tu é coordenador pedagógico ou é na questão de orientação de alunos? Porque se ele for coordenador pedagógico, ele poderia trabalhar com algum professor junto, né? Fazer algum trabalho em conjunto, mesmo que ele não aplicasse diretamente em sala de aula, ele poderia trabalhar com algum. Agora, se ele é orientador, mais uma coordenadora pedagógica. Então, Maria Estela, Luana, quem é coordenador pedagógico poderia se inserir num projeto de um desses professores de 6º, 7º ano da escola, trabalhar junto, claro, não vai estar em sala de aula trabalhando diretamente, mas está inserido dentro do projeto e apresenta junto com ele, porque é a única maneira. Travou. Travou o nosso não, né? Tá, então vamos continuar. Posso continuar ou tem mais alguma questão? Vocês não acreditam que o orientador educacional, o coordenador pedagógico, não quem trabalha direto com alunos, mas quem trabalha com os professores, vai chegar para o professor e vai dizer, vamos trabalhar junto, o Defesa Civil na escola, eu vou trabalhar junto contigo, nós vamos criar esse projeto, nós vamos aplicar esse projeto, e depois o nome dessa pessoa vai estar junto, é claro, quando ele apresenta aqui para nós no ambiente virtual, e vocês estão trabalhando só, e durante a aplicabilidade, em várias vezes, vocês vão poder estar em sala de aula. Em 22, então aí o Samuel já está dizendo, como coordenador pedagógico, trabalhei na elaboração do planejamento de aulas e ações. É isso aí. O coordenador pedagógico pode fazer isso, né? O coordenador, ele está junto com os professores. Vai ser ótimo. E vai ser uma experiência. Eu acho que é importante, quando for apresentar, escrito, colocar entre parênteses coordenador pedagógico, para a gente saber o quanto, né? O quanto, vamos dizer, toda a equipe da escola e enquanto o projeto, isso é importante. Né? Quando a gente pensa num projeto de escola, os coordenadores estarem juntos, supervisores, administradores, isso é excelente, excelente. Bem, então agora, olha, nós vamos continuar aqui, eu quero mostrar para vocês o que é uma coisa importante no ambiente virtual.
Quando a gente vai para a sala de aula presencial, eu, como trabalhei muitos anos, né, com educação em presencial, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer um pouco os alunos até para ter essa coisa do maior, do acolhimento, né, da interação, de tudo isso que a gente precisa trabalhando com educação. E uma das formas que a gente tem aqui dentro do ambiente virtual, já que a gente não tem como conhecer vocês um por um, ou, né, ou chamar todos para se apresentarem, é através do perfil que vocês têm aqui no Moodle. Então, dentro do nosso ambiente virtual, vocês têm um perfil que, se vocês preencherem, a gente vai conhecer um pouco mais, né? Então, por exemplo, se é uma coordenadora pedagógica, se é um professor de geografia, se é um professor de história, se é um professor, o que for, independente, mas a gente vai conhecer um pouquinho dessa pessoa que está aqui conosco. Então, como é que a gente faz isso? Tá dando para ver aí, Gladys, o que eu estou fazendo? Sim. Tá. Então, nós vamos aqui, né? Vocês já têm o nome de vocês, modificar perfil. Pode ir pelo ver perfil também. Desculpa, ver perfil, porque aqui vai ser mais difícil. Não, modificar é outra coisa. Aqui, ó. Então, vocês vão falar um pouquinho de vocês, tá? Então, nós vamos editar. Aqui vocês vão fazer uma descrição, vão falar alguma coisa de vocês. Sou professora, sou coordenadora pedagógica da escola tal, de tal município. Se quiser apresentar um pouco da escola, quantos alunos tem, o que, tá? Fica a critério de vocês, a descrição de vocês, falando um pouco de vocês, para a gente conhecer. A cidade, município de onde vocês, né, onde vocês estão inseridos. E aqui depois a gente vai o quê? Eu não vou excluir a minha foto aqui agora, mas a gente vem aqui, ó, e coloca, se eu quisesse colocar uma nova imagem. Eu venho aqui, adicionar, eu vou procurar uma imagem minha e vou salvar, e vou colocar atualizar perfil. Isso tudo está explicado lá naquela primeira parte de ambientação, nos slides que vocês têm. Tudo isso já está explicado lá, mas eu estou explicando aqui novamente, porque às vezes vocês não têm tempo de ver os slides, né, ou alguma coisa assim. Então, aqui tem, né, o que vai aceitar, que tipo de arquivo vai aceitar, JP, então, para você, vai ser em PDF, não vai ser aceito, aí vocês atualizaram o perfil, e o que vai acontecer? Aqui eu nem tenho uma descrição minha, porque, né, não fiz, mas vocês vão saber um pouquinho de vocês aqui. Mas agora eu queria mudar minha senha. Então, nós vamos lá em preferências. Aqui, por preferência, a gente entra em todas essas coisas. E aqui nós vamos, ó, mudar a senha. Posso modificar o perfil, mudar a senha. Ok? Então, essas são acho que é o que é mais importante de vocês saberem, é o que nós vamos ter como atividades, essa questão aqui do perfil de vocês, né? Modificar perfil, modificar senha se for necessário, e adicionar uma foto. Mas agora eu vou parar a minha apresentação para ouvir vocês. Uma pergunta. Aonde que está? Quero, porque eu já não enxergo aqui. A Gisele pergunta, sou segunda professora, posso aplicar somente com os meus alunos inclusos? Como é que é o nome dela? Gisele, deixa eu só te perguntar uma coisa. Vocês não podem fazer um trabalho conjunto, a segunda professora com a professora da classe? E fazer a diferenciação, por exemplo, assim, ó, eu vou só dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo dessa questão de ter alguém que a gente precisa ter uma atenção especial. Eu dou aula lá na UDESC, nós temos uma aluna que está se formando em pedagogia, que ela não consegue compreender as questões que são subjetivas, a gente tem que fazer objetivos. Mas ela faz todas as coisas junto, e depois ela vai fazer essas atividades diferenciadas. O que eu penso? Tu constrói junto com a professora da classe, né, a professora daquela turma, daquele ano, uma atividade que depois vai ser desenvolvida, diferenciada com os teus alunos como segunda professora, entende? Para não ficar... Porque senão a gente faz uma coisa muito segregadora, né? Esses vão fazer assim. Agora, isso vai sempre depender dos teus alunos, né? O que vocês vão conseguir fazer.
Mas eles conseguem, era só para tirar essa dúvida, porque tem várias segundas profs participando, daí a gente fica na dúvida, então a gente pode fazer esse trabalho em conjunto com a turma. Então, Sim. ficou claro agora. Isso, fica ótimo. E aí, isso aqui que eu acho importante, Gisele, quando vocês forem entregar ou socializar, que isso seja falado, como que foi feito, entende? Porque isso abre precedente para outras pessoas entenderem o quanto é importante a inclusão e o quanto a gente pode trabalhar com uma segunda professora, que eu acho importantíssimo em sala de aula quando necessário, que tem que ser muito valorizado, né? Porque eu fui professora, não tinha ainda a segunda professora, e eu sei o quanto é necessário, né? Então, eu acho que vocês podem fazer todos juntos, e depois, o que tu quiser de atividade diferente para poder incluí-los, tu apresenta. Sim. Muito obrigada pelo esclarecimento. Abraço. Um abraço. Tem mais alguma, Claricinha? Carolzinha, que é tudo minha hoje. Sim. Tem uma pergunta do cronograma ali, mas já foi respondido, está no plano de ensino. Desculpa, o cronograma está bem embaixo no plano de ensino. Querem que eu abra? Não é necessário, eu acho, né? Porque todos têm acesso ao AVA e todos têm acesso ao plano de ensino. Todas as atividades, o dia que abre o módulo, o dia que tem encontro virtual, tudo está no plano de ensino. Se a gente mudar alguma coisa, a gente coloca um aviso. Claro. A Daiane pergunta, estou assumindo a sala Maker, robótica, informática. Posso fazer o curso? Ela está trabalhando com robótica, eu preciso trabalhar com todas as turmas, não, acho que tu não tem como trabalhar com todas as turmas. Vai ser quase que impossível, imagina, depois tu vai ter que fazer um relatório de todas as turmas que tu trabalhou. Escolhe uma das turmas, faz como um projeto piloto, né, e escolhe uma dessas turmas e trabalha com ela, com o projeto do Defesa Civil na escola, né, esse projeto do programa, então escolheu uma dessas turmas, porque tu imagina que se tu tiver 5, 6, 7 turmas depois, como é que tu vai fazer a aplicabilidade prática disso e fazer relatório disso? Tem outra pergunta. O Barros Neto, sou professor de ciências do 6º ao 9º ano, sobre o desenvolvimento do trabalho. Eu preciso trabalhar com todas as turmas ou posso escolher uma? Oi, Gladys. Me ouve? Olá. É importante para essa questão que esse professor fez verificar qual foi a turma que a escola definiu para ser trabalhada. Você, se foi o professora, sexto ou o robótica, 7º ano. E aí tem que trabalhar se foi o 6º com todos os 6º ou se foi o 7º com todos os 7º anos. Certo, então a Regília acabou de responder. A Regília é a nossa coordenadora aqui do programa, não sei nem onde é que ela está agora. Então, se for com o 6º, é com todos os 6º, se for com o 7º, é com todos os 7º. Aí vai ver o que a escola definiu. Pode fazer. A professora Luciana Moraes pergunta, receberemos material físico do aluno e professor? Aí eu vou deixar para a Regina responder. Sim, vocês vão receber. A gente só está aguardando ainda, teve algumas escolas que, infelizmente, não encaminharam o número de alunos e a relação a gente está cobrando até o final dessa semana. A partir da semana que vem, a gente já vai estar organizando para vocês passarem a receber o material. Então, vão receber o material em maio. Essa da Jaqueline? Não, da Tuísa. Tá, pode falar. A Tuísa Padilha, sou professora de geografia. Posso fazer trabalho junto com a professora de ciências? Eu não sei como que... Deve, porque a professora de geografia, junto com a de ciências, enfim, com todas as disciplinas que estão integrando o programa, vocês podem trabalhar de maneira conjunta, com certeza. É porque, assim, pessoal, e aí vocês vão pensar
se vocês estão construindo um projeto interdisciplinar, ele é muito mais rico, e é o que a gente fala durante todo o curso, até essa questão de estar trabalhando com todas as disciplinas num programa que é tão importante. Tinha uma que eu tinha visto que ela era de 2 escolas, e que eu acho que ela foi inscrita em uma das 2, agora já passou aqui a pergunta, acho que era da Jaqueline, que ela era inscrita em 2 escolas, que ela trabalhava em 2 escolas, mas deve ser em uma das 2, ela... Quer falar, Jaqueline? Tem outra pessoa aqui. Boa noite. Isso mesmo, eu trabalho em 2 escolas e eu não sei se eu tenho que fazer nas 2, porque as 2 realmente pediram para se inscrever, só que eu somente me inscrevi em uma escola porque nem dava para se inscrever nas 2, aparecia somente uma opção. Aí eu não sei como que eu tenho que fazer, se eu aplico nas 2 escolas, porque eu trabalho com 2 sextos anos. Eu trabalho em uma escola com 6º e na outra eu trabalho com outro 6º. Vai ser só, né, Regina? Só na escola que tem inscrita. Não, vai depender da escola que está inscrita. Se as inscrita, 2 se inscreveram, você vai trabalhar nas 2. Não, mas só foi uma que inscreveu. Não, é porque, assim, tem que verificar. Se as 2 escolas fizeram a inscrição e você trabalha nas 2, aí você vai trabalhar nas 2. Se só uma escola fez a inscrição, você vai trabalhar naquela que fez a inscrição. É aí porque eles nem foram eles que fizeram a inscrição, eles repassaram para a gente e pedir e fazer a inscrição. Mas a escola fez uma inscrição também. O que eu vou pedir? Okay. Que você encaminhe um e-mail informando o nome das 2 escolas. E aí a gente verifica se ambas estão inscritas ou qual delas que está inscrita no programa. Perfeito, então. Obrigada. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu fui inscrita em 2 escolas, né? E eu trabalho com... A proposta das 2 escolas é que a gente faça o trabalho com 6º e 7º anos, certo? Só que, assim, esse material que vocês enviam para a escola, vocês vão enviar para o e-mail da gente? O material vai para a escola e dentro do Moodle, ali dentro da nossa plataforma AVA, vocês vão ter todos os materiais digitais também. Ótimo, perfeito, obrigada. Ô, Regine, me corrija se eu estiver errada. A escola ela não pode atuar, não é enviado material para atuar no 6º e 7º ano. A escola tem que optar, né? 6º ou 7º. Sim, a escola ela já deve ter feito a opção se vai ser no 6º ou no 7º ano. No caso, então, nós não podemos trabalhar com as 2 turmas. É só uma. Não vai receber material para as 2 turmas, né? A gente atende uma série por escola. Na verdade, eu sou professora de história da minha escola. A gente vai trabalhar o professor de ciências, a professora de ciências, que eu trabalho em 3 escolas, e a professora de geografia. Então, a gente vai fazer um projetinho. Mas, mesmo não tendo material e a escola, tipo assim, tire xerox, a gente não pode trabalhar com as 2 turmas? Só com uma? Nesse caso, vocês até podem, só porque, por exemplo, no final do primeiro ciclo, vocês vão criar um núcleo escolar de proteção e defesa civil. Uhum. E aí, essa turma vai atuar depois, no ano seguinte, como multiplicadora. Sim. Então, se vocês escolheram o 7º ano, no 8º, eles vão ser multiplicadores. Mas, se vocês escolherem o 6º, no 7º ano, eles teriam que repetir, por exemplo. E aí, isso não vai acontecer. Sim. Então, o ideal é que vocês definam qual vai ser a turma. Joia. Esse ano, talvez escolher o 7º, porque eles vão ter os multiplicadores depois, no ano que vem, dos que estão no 6º esse ano. Até pela maturidade, né? Também. Sim. Seria mais interessante. Tá bom, então. Obrigada. O projeto ele é focado nessas 2 séries, né? Para a idade dessas 2 séries, a escola pode escolher, mas é bem isso que a Regina falou. Se aplica no 6º e 7º ano agora, vai chegar no que vem, quem está no 6º já teve programa, vai estar no 7º, vai ser aplicado o programa de novo, né? Então, a Clary... Não, ok, obrigada. Obrigada. Seguinte pergunta.
Na minha escola, a gente se inscreveu o 6º ano. Nós temos 3 6º anos e a gente pediu para todos os professores dos 6º anos se inscreverem. Então, somos várias pessoas. Nós podemos dividir os professores, alguns trabalham num 6º, outro no outro, ou todos deverão trabalhar nos 3 6º anos? Nesse caso, se todos os professores, na verdade, estão fazendo a capacitação, aí vocês podem fazer essa divisão. Ok, obrigada. Porque assim, você sempre tem que ver quem é que está inscrito, né? Acho que isso é uma coisa importante, que tem até uma pergunta aqui que falam, como é que eu vou saber se meus professores... Então, eu acho que essa é uma questão básica que precisaria, Regina, quem sabe fazer uma reunião como essa, um encontro virtual, só falando mais dessas questões, né? Porque hoje, não que não seja, mas é que daí hoje o nosso foco era um pouquinho mais o ambiente virtual, as atividades do ambiente virtual, claro. E aí, como há muitas dúvidas, a gente poderia, né, Regina, marcar um encontro virtual extra, depois da aula magna, alguma coisa assim, que fosse respondida essa questão dos materiais, de como que os professores trabalham, porque, né, quais os professores que vão em cada escola, essas coisas assim, vocês não acham? Pode ser, da nossa parte é possível. Tá, me fala, Gladys. Eu tenho uma dúvida também. Eu sou assessor de direção da escola e eu fiz a inscrição, só que eu não... Como tem e-mail pedagógico da escola, o e-mail institucional, o meu e-mail institucional, o meu particular, são muitos e-mails. Eu não vi que eu tinha que aderir ao Moodle. Moodle, como é que é o programa? O tutorial? É o Moodle, é a plataforma. E daí, a plataforma. Aí eu não consegui acessar nisso ali. Agora eu estava conferindo no e-mail, porque daí a professora de ciências que eu orientei, ela está participando. Eu penso que participo com ela, porque eu coordeno até o 8º ano, com os 6º anos. Mas como eu vou acessar lá na plataforma? Porque eu vou ter que conferir e-mail por e-mail aonde que está, quando foi enviado, para o e-mail institucional da escola. Não, Dircema, faz assim, ó. Eu acho que a Lígia já compartilhou aqui, né, o e-mail da escola. Tu escreve um e-mail aqui, vai estar aqui no nosso chat. Tá. Aí tu vai escrever um e-mail para cá, e tu vai dizer que tu está com problema de acesso, a gente vê, e aí tu vai receber de novo um novo e-mail falando sobre o teu acesso no Moodle. Tá? Porque tu não está atrasada, então tu tem tempo ainda de fazer, tá ainda no primeiro, né, no primeiro módulo, então tu tem bastante tempo para estar ali vendo o que está acontecendo no nosso curso. Beleza, obrigada. Não. Tá, é porque assim, ó, alguém falou, André, era 45 minutos, sim, a gente colocou o teto com 45 minutos, nós vamos dar mais 5 minutos, tá? E aí, como a necessidade que nós temos de fazer acho que um outro encontro virtual, a gente pode fazer um encontro virtual que não seja tanto só do módulo em si, mas dessas questões que surgem, né, Regina, e Gladys, e Carol, e nós e Lídia. podemos agendar um só para esclarecer dúvidas. Isso. Aí, quem tem dúvidas, vai entrar. A gente vai agendar uma data posterior a nossa aula magna, em função até das nossas agendas, mas aí vocês vão receber um e-mail, e aí a gente deixa um dia só para esclarecimentos, enfim. Mas é importante que também as dúvidas que vocês vão tendo, vocês podem encaminhar um e-mail para o escola@defesacivil.sc.gov.br e a gente também vai sanando por lá. Mas a gente vai acertar uma data, né, Maria Hermínia? Vamos. E aí nós comunicamos vocês. Alguém falou que não foi incluído ainda no grupo do WhatsApp, mas começou hoje, então... É bom esclarecer... O WhatsApp é para os pontos focais. A escola, ela já indicou quais são os pontos focais para a entrada nesse grupo de WhatsApp, tá? E é justamente para a gente poder fazer alguns esclarecimentos também para quem é o ponto focal da escola, certo? É isso aí que a Regina falou, porque não vão ser todos, são pontos focais que vão dar os avisos para os outros professores. Onde registro presença? Então,
Aí alguém falou sobre o horário, né, da aula magna, aí falaram aqui sobre, de novo, da presença. Acredito que isso é mais produtivo um momento específico para aqueles que tenham dúvidas, não no curso. Isso, para aqueles que têm dúvidas, porque daí nós abrimos assim, dúvidas. A gente chega e vai só respondendo sem ter uma explanação antes, né, para a gente até não passar do teto que a gente limita para os nossos encontros virtuais. Alguma questão mais? Do Moodle, das inscrições? Nós temos várias questões no chat, só assim, ó, alguém está perguntando, a Caroline pergunta, pontos focais, o que são pontos focais? São pessoas-chaves, né, que participam da gestão ou da coordenação, que não estão necessariamente realizando o curso, mas que elas ficam como referência na escola para receber algumas informações e para estar acompanhando os seus professores nas atividades da escola, ok? E ela fala que ela acredita que ela está na escola, então ela deve ser o ponto focal. Gente, olha, estão pedindo a lista, mas todo mundo já assinou? Eu já coloquei várias vezes o link aí no chat. Então, agora nós estamos quase encerrando, então já peguem o link para vocês assinarem. Mais alguma questão sobre a educação à distância, sobre o Moodle, sobre essas questões que nós discutimos hoje? Não, sobre essa questão, não. Tem várias outras dúvidas, mas eu acredito também que... Desliga um pouquinho teu som, Maria, né, senão ficar... acredito que a gente possa também colocar algumas coisas no fórum de dúvidas que já deve estar aberto, que é uma das ferramentas que a gente tem no ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês podem colocar lá as perguntas no fórum de dúvidas. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro colega e nós, os mediadores, vamos respondendo, a Hermínia também. Então, a gente acredita que muitas das dúvidas a gente vai conseguir sanar nesse fórum. Outra coisa é que, assim, o grupo de WhatsApp não é para todo mundo, então fiquem, né, tranquilos. Teve um professor, o professor Alexandre, de Indaial, que ele criou um grupo de WhatsApp, mas isso é uma iniciativa dele, não é um grupo oficial do PDCE. É uma iniciativa dele para vocês trocarem ideias, enfim, né, ele já está participando conosco desde o ano passado, é um professor bem ativo, então ele teve essa iniciativa, mas é uma iniciativa dele, aí é a responsabilidade dele, ok? A Débora tinha levantado a mão. Boa noite, tudo bem? Eu estou com uma pequena dúvida. Eu tentei acessar agora lá o portal, tudo, mas eu não consigo. Dá erro em usuário, erro na senha, não estou conseguindo. Até eu enviei um e-mail ontem, questionando, né, falando desse probleminha que eu estou encontrando. Daí eu não vi material nenhum, não consegui acessar ainda. Daí eu não sei como que a gente vai, se vocês vão me enviar um e-mail, ou como que eu vou fazer para acessar o portal. Tu chegou a receber o e-mail com o teu login e com a tua senha? Não, eu não recebi. Porque Débora, foi por spam, Débora. Olhasse no spam para ver se não está lá. Vou verificar, então. Talvez seja isso que estejam pedindo. Porque os e-mails que a gente envia pelo Moodle, essa que a gente está conseguindo enviar por e-mail também, mas as mensagens que a gente manda por Moodle, às vezes, vai para o spam. Isso é importante até para vocês olharem. Tá. Eu vou verificar e daí o teu login deve ser, pelo lógico, Débora.Fernandes, e a tua senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se tu estiver inscrita. Tu quer testar? Sim, eu vou testar, daí eu entro em contato. Então, enquanto tu testa, daí a gente vai, eu acho que já são 8 horas, não estou com só. Quem não está conseguindo entrar no material, pode ficar mais um pouquinho aqui conosco, para a gente ver se consegue resolver, né, para essas pessoas. E, enquanto isso, a gente vai, então, se despedir. O que a Gladys falou é muito importante, nós temos o fórum de dúvidas. O fórum de dúvidas ainda não tem nenhuma dúvida, né? E muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi excelente. Nós vamos marcar essa reunião extra
para que a gente possa estar respondendo essas questões que são mais pertinentes e pertencem mais ao todo do projeto Defesa Civil, né? Ao programa do Defesa Civil da escola, desculpa falar projeto, mas ao projeto que vocês constroem na escola de vocês. E então, isso seria assim realmente. A gente poderia até receber as dúvidas ali no fórum de dúvidas, se for o caso, e seria mesmo para responder dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o ambiente virtual, sobre alguma questão de senha, é aquilo que a gente falou, envie e-mail para a gente poder resolver. E quem ainda não conseguiu acessar o Moodle, que quiser ficar mais um pouquinho para a gente dar uma olhada aqui, a gente pode olhar se a pessoa está inscrita ou não. Pode? Conseguiu? Sim, eu coloquei o ponto agora entre o nome e o sobrenome e deu certo. Ai, que bom, Débora. Então, seja bem-vinda ao ambiente virtual. Obrigada, muito obrigada. Um abraço para todos vocês, muito obrigada pela participação. Eu sei o quanto que né, já é difícil quem é professor poder tirar um horário fora das suas aulas e de suas preparações. Um abraço para todos vocês. Eu acho que é um prazer para todos nós termos vocês todos aqui conosco. Um abraço e até a próxima semana que vem com a nossa aula magna às 3 da tarde.